O tema que me foi proposto não é necessariamente esse não, mas indicava para isso que era políticas sociais e recursos próprios. Aplicação de recursos próprios nas políticas sociais. A primeira questão que a gente tem que perguntar, tem recursos de outra ordem na política social que não sejam próprios? Tem? Tem, né? Mas não são majoritários. O recurso majoritário nas políticas sociais nos municípios são de ordem, né, são recursos do município, e depois vocês conversaram aí sobre a questão tributária, né, sobre a questão financeira, vocês devem ter discutido um pouquinho também esses conceitos de recursos próprios. Mas a gente tem hoje, majoritariamente nos municípios, as políticas sociais sendo financiadas por recursos próprios, não só. Tem recursos do Estado, que são recursos repasses não voluntários, a gente tem recursos em grande medida do governo federal, nos municípios. A gente tem hoje uma composição de fonte, município, Estado e governo federal no financiamento das políticas sociais. Mas a gente tem predominantemente as políticas sociais, e aí políticas sociais eu vou ficar em 3 ou 4, eu estou falando de educação, saúde, assistência, mas tem também cidadania e direitos humanos, tem também habitação, todas essas são políticas sociais, mas vão ficar nas 3 mais tradicionais no sentido assim, avançar ou construir um sistema, construir uma forma de financiamento, instituir fundos, instituir os sistemas únicos, que é saúde, educação e assistência. Mas temos também outras áreas para problematizar, como a habitação, por exemplo, que hoje a habitação é uma área social, quer dizer, hoje não, a habitação se enquadra nas políticas sociais e ela basicamente carece de financiamento no nível do município. Diferente daquilo que eu falei, que saúde, educação e assistência são fortemente financiadas pelos recursos próprios do município, a habitação ela está na contramão dessa afirmação. Hoje, para fazer habitação de interesse social, habitação que eu falo é construir novas unidades habitacionais, melhorar unidades habitacionais, reassentar famílias em áreas de risco, promover a regularização fundiária. Para fazer isso hoje, basicamente os municípios não dispõem de recursos. E se a gente for olhar os orçamentos dos municípios, os orçamentos para essas áreas são orçamentos extremamente pequenos e incipientes para, de fato, começar a fazer o enfrentamento a essa problemática. Hoje, basicamente, nós temos na habitação, contando mesmo na habitação, os recursos do governo federal, quer seja programa de aceleração de crescimento, quer seja Minha Casa Minha Vida, enfim, quer seja financiamento, porque os municípios não conseguem alocar, nem de forma simbólica, muitos deles, não todos, recursos para fazer a política habitacional de interesse social e compor, sim, o quadro das suas políticas sociais. Até porque, gente, tem um entendimento majoritário na nossa sociedade, tem algumas coisas que foi se construindo na nossa cultura política, que é difícil, inclusive, de você quebrar, mas que você tem que fazer um enfrentamento. Tem um entendimento muito forte na nossa sociedade de que a questão habitacional ela está no campo privado. Concordam? Você tem que resolver com o seu salário. Ou aluga, ou constrói sua casa, é uma questão privada, né? Não cabe ao poder público promover a habitação para os seus munícipes, para a sua população. Então, inclusive no debate, por exemplo, popular do orçamento, quando a questão habitacional aparece, ela é muito questionada. Mas o município vai construir casa para essas pessoas?
Não, tem que fazer saúde e educação. Casa é um problema de cada um. Então, inclusive, tem essa visão nossa de que a casa, cada um tem que se resolver, tem que ter capacidade de resolver o seu local de moradia. E aí, mas vocês vão falar, mas qual a implicação disso, Marinelli? Tá, não é isso mesmo, não? A implicação disso é que a gente tem as nossas cidades como estão aí, sendo ocupadas em áreas impróprias para ocupação, um aumento substancial das periferias, das populações em encostas, em áreas inundáveis, né, em áreas de proteção ambiental, porque na incapacidade delas darem conta da questão habitacional, elas são empurradas ou elas vão ocupar espaços inadequados, gerando, gente, com isso, uma consequência para o poder público. Porque agora o poder público tem que chegar lá e fazer infraestrutura. Ocupou uma área de morro, você ou regulariza a situação, ou reassenta a família, ou leva os serviços de saúde e educação até o morro, ou pavimenta, ou põe iluminação pública. Então, é uma temática que tem que vir para o escopo do debate social, do debate das políticas sociais. Né? Não adianta a gente falar que moradia é problema de cada um, porque moradia é também uma temática social que deve ser trabalhada não só pelo município, mas por todas as esferas de governo. Vamos lá? Bom, mas tentando discutir o tema. Eu vou começar por algumas constatações. Fiz esse preâmbulo e vou começar por algumas constatações. A primeira eu já coloquei, que parte significativa do financiamento das políticas sociais é oriunda de recursos próprios e recursos próprios dos municípios. E aí uma outra ideia importante, todos nós sabemos disso, vocês sabem, Lido, pode jogar todas as ideias. Vocês todos sabem disso, mas só na saúde e educação, que tem os mínimos constitucionais, né, 15% e 25%, se pegar só essas duas políticas, elas já mordem do orçamento dos municípios 40%. Né? 40% do orçamento total, Marinelli? Não é 40% do orçamento total. O cálculo de 15% e 25% para as áreas de saúde e educação são cálculos feitos de uma parte da receita e não da totalidade da receita própria. A parte da receita que é calculada, esses 40%, é a chamada RRI, que é a receita resultante de impostos. Aqueles impostos arrecadados pelo município. O IPTU, o ITBI, me lembra aí outro, a COSIP, enfim. Os impostos são, acho que 12 impostos arrecadados pelos municípios, que compõem essa receita resultante, né, de impostos, que é a base para se achar um mínimo de 15% para a saúde e um mínimo de 25% para a educação. Mas, de qualquer forma, essa receita é uma receita robusta. A receita própria do município, resultante de imposto, é uma receita significativa, tanto que ela é a base de cálculo para o financiamento da saúde e da educação. Mas um outro aspecto que a gente constata nisso, esses recursos, 15% e 20%, eles já estão se demonstrando insuficientes para o financiamento da saúde e da educação. Se a gente for olhar a execução orçamentária dos municípios, a gente tem aquela revista Municípios, é possível ver isso claramente. Você tem hoje um número grande de municípios que não conseguem fazer o mais elementar, com todas as críticas que a população tem aos nossos serviços de saúde e de educação, com todas, né, as limitações que elas ainda oferecem. Hoje você não tem conseguido financiar satisfatoriamente a saúde e a educação com 15% e 25%. Muitos municípios já aportam na saúde 20%, 19%, 22%, 27%. Na educação, muitos municípios já estão perto de 30% e ainda não fazem
né, não estão cumprindo com uma base mínima legal, que é a oferta para o ensino fundamental, não está preparado para daqui a pouco para a oferta de vagas no ensino infantil nas crianças a partir de 4 anos. Então, apesar de que os municípios já estão sendo exigidos em mais recursos para financiamento da saúde e educação, eles ainda não estão conseguindo fazer o mais elementar para garantir uma saúde e uma educação de qualidade. Aí vem uma outra ideia. Pode jogar? Antes ainda de ir para outra ideia, uma coisa importante, pode jogar todas as informações. Uma coisa importante é que, para ilustrar, né, essa informação de que os 15% e os 20% da receita resultante de impostos não financia satisfatoriamente essas políticas, a gente tem um quadro de demandas, de necessidade nessas duas áreas que é imensa, né? Quem está na gestão pública, eu não estou falando em nenhuma novidade, todo dia está convivendo com esse tipo de demanda. Eu saquei ali dos problemas, das demandas, algumas da educação que a gente ouve muito. Por exemplo, há uma preocupação desde que a lei foi editada, de que no ano que vem, o último ano, todos os municípios têm que ofertar ensino infantil a partir de 4 anos. Até 2016, não quer dizer que o município só tem que ofertar em 2016. Alguns já poderiam estar ofertando. A gente, em alguns municípios que a gente pôde ter contato direto, para garantir essa oferta de vagas para toda criança com 4 anos a partir de 2016, tem municípios que precisam construir mais de 20 unidades de ensino. Mais de 20 unidades de ensino. Alguns municípios têm que construir 30 unidades de ensino de educação infantil para suprir essa demanda. Ademais, existe uma outra demanda que não está ainda, não é ainda exigida por lei, mas que é a que pressiona também a educação infantil, que é vaga para criança a partir de 1 ano. Então, os municípios não conseguem mais falar, não, eu vou atender só a partir de 4 anos, porque é o que a lei está me obrigando. Cada vez mais as famílias procuram e há uma pressão para receber a criança a partir de 1 ano, né? Se for considerar a matrícula a partir de 1 ano ou de 6 meses, que é o admissível, né, que a criança entra numa unidade de ensino infantil, esses investimentos em rede física, eles mais que dobram. As nossas redes de ensino não estão preparadas para receber a criança com 6 meses ou com 1 ano de idade. Não existe vaga para absorver isso e as nossas redes teriam tranquilamente de duplicar, de triplicar para poder garantir que a mãe, que a família possa trabalhar com tranquilidade porque os seus filhos estarão na escola. Então, quando a gente fala, nós estamos falando de um financiamento existente, nós estamos falando de uma demanda que precisa ser devidamente projetada para ser planejada e ser enfrentada. Para essa demanda de 2016, o governo federal lançou um programa, que é o Pró-Infância, que apoia os municípios na construção de unidades de ensino. Também temos um levantamento, o Pró-Infância, se não me engano, é de 2011, 2010, 2011, e os municípios estão começando a entregar agora uma primeira unidade do Pró-Infância, desde 2011, muitos municípios. Em 2013, nós tínhamos municípios que não tinham conseguido iniciar nenhuma obra com recurso do governo federal do Pró-Infância. Então, assim, às vezes tem o recurso, mas tem os entraves no município que não tem capacidade de captar aquele recurso, de iniciar a obra, de executar e de dar efetividade a esse trabalho, a essa política. Nós temos ainda na educação uma demanda muito forte por ampliação de vagas no ensino fundamental.
Hoje as salas estão superlotadas, de forma geral. As salas estão com um número maior do que normalmente as legislações dos municípios permitem, entre 28 e 30 alunos por sala, dependendo da série. Nós temos 35, nós temos salas que têm 40 alunos. Então a gente tem uma pressão na rede física do ensino fundamental que exigiria muitos investimentos para a construção de prédios. Tem aí um outro elemento grave, é que dentro do Pacto Federativo, o ensino fundamental é caracterizado como uma atribuição, é chamada atribuição concorrente. O que é isso, atribuição concorrente? Tanto o município quanto o Estado podem e devem investir no ensino fundamental. A gente teve um processo no Espírito Santo de municipalização do ensino fundamental, onde essa carga ficou muito nas costas do município. Então o município assumiu a educação infantil, assumiu o ensino fundamental e não está tendo condições de financiar integralmente isso. E o Estado ficou basicamente com o ensino médio. Ainda tem escolas estaduais de ensino fundamental? Tem, mas elas são cada vez mais raras, né? Isso gerou para os municípios uma demanda muito grande. Gente, eu tenho dados de pelo menos 3 municípios que a exigência desses municípios, o levantamento que esses municípios dispõem para colocar todas as crianças no ensino fundamental em sala de aula, em vários municípios, a demanda é de construção nos municípios, entre um e outro, diferentes, de 30, 40, 50 unidades de ensino fundamental. Porque não existe vaga no ensino fundamental. À medida que o Estado saiu dessa ação. Vamos fazer uma conta aqui muito básica. Pelo meu conhecimento, e vocês que estão aí nessa área, uma escola hoje de ensino fundamental, ela está sendo contratada entre 6 milhões e 8 milhões. Já vi isso em vários, já testei, já vi em município de Anchieta, município menor, já vi em Vitória, na Serra, em Vila Velha, uma escola está saindo em média de 6 a 8 milhões de reais de ensino fundamental. Porque já são novos prédios que têm que nascer adaptados, com rampa, com banheiro para deficiente, com diferentes espaços. Imagina, vamos trabalhar com o menor valor aí de uma escola de 6 milhões de reais. E veja quanto que ele teria que fazer investimento na rede de ensino fundamental. Né? Ele teria que fazer investimento de cerca de 40, 50 milhões de reais. Só na rede de ensino fundamental. Igualmente, também as unidades de ensino infantil têm um custo menor, mas não ficam menos de 5 milhões numa escola de ensino infantil. Também ele precisa suprir e construir uma rede física de ensino infantil. Então, olha bem, só na educação, os nossos municípios teriam que ter todos os anos, pelo menos os seus orçamentos, para começar, para tocar a obra. Imaginando que uma obra demore 2, 3 anos, que tem sido isso, nós temos construído escolas com 2, 3 anos, gente. 3 anos nós levamos para construir uma escola. Então, imagina quando que nós vamos dar conta disso, né? A necessidade de vaga, as crianças crescem, elas não esperam, né? Aguarda aí, fulano, você está com 7 anos, aguarda aí que nós vamos construir a escola. Não. Ele tem que estar na escola naquele ano, quando ele está com 7 anos ou com 6 anos. E nós levamos 3 anos, 2 anos e meio para construir uma escola. Então, nós teríamos que ter nos orçamentos só da educação em torno de 30, 40 milhões todo ano de investimento. 5 vezes 40, dá 200. Não, eu sei, eu estou fazendo... Eu estou fazendo ano a ano aqui, entendeu? Eu estou colocando ano a ano porque você não constrói a escola só em um ano. Então, não vou aportar o recurso todo no ano, né? Exatamente. Então, os municípios teriam que ter, nos seus orçamentos, só na educação, só para investimento rede física.
investimento em rede física. Ainda tem equipamento, né, escolar, enfim. Então, na saúde nós estamos na mesma linha, talvez um pouquinho, essa demanda seja um pouquinho melhor equacionada, mas também muito exigente em investimentos. E depois nós vamos ver no próximo slide como é que é a estrutura de gasto da educação. Como é que é essa estrutura de gasto? Além dos investimentos, nós temos um conjunto de legislações, estou pegando aí a educação, que são legislações nacionais e que chega no município e nós temos que compatibilizar. Gente, eu não estou falando isso como crítica não, tá? E falando que está errado, eu estou falando como constatação de quem faz a gestão. E por isso que eu coloquei ali, são constatações, isso está dado, nós temos que administrar. Se o nosso tema é aqui, financiamento das políticas sociais, nós temos que ter um bom diagnóstico do que é a problemática do financiamento para poder pensar um modelo de financiamento. Senão a gente vai só falar que precisamos de mais recursos. A legislação federal. A legislação federal, pode passar ali. A legislação federal, ela fala, tem a lei do piso, que muitos ainda não cumprem, que é o valor mínimo a ser pago aos profissionais do magistério, para uma carga horária de até 40 horas. E a lei do piso, a gente conhece como lei do piso, mas a lei do piso, ela traz também um outro artifício, que é a garantia do tempo de planejamento do professor. Hoje, o professor de ensino infantil e ensino fundamental, que é 25 horas, ao longo dos anos, ele ficou quase 25 horas dentro de sala de aula, ele não tem um tempo de planejamento. A lei do piso veio para garantir esse tempo de planejamento. Ora, se eu tenho que assegurar tempo de planejamento para o professor, eu tenho que tirar esse professor da sala de aula. Se eu tenho que tirar esse professor da sala de aula, eu tenho que ter um outro professor para suprir quando ele não está em sala de aula. Então, só para vocês terem ideia, para cumprir a lei do piso, um professor de 25 horas, ele tem que dar, no máximo, 18 horas aula. Então, aquela outra carga horária dele vai ter que ser suprida por um outro profissional. Né? Então, ele vai, isso na jornada dele, na escola, ele vai ter que ter um tempo fora de sala de aula para preparar suas aulas, para corrigir prova, né? Para se instruir, que é isso que a lei do piso defende. Essa também é uma lei de difícil aplicação, extremamente polêmica, muito discutida, alguns cumprem, outros, né? Mas enfim, é uma lei mais recente. Isso eu citei a educação para falar de financiamento. Na assistência, vou falar muito rápido. A assistência, gente, quem é o público da assistência? Qual é o, digamos assim, na linguagem privada, qual é o negócio da assistência, né? A assistência é o atendimento, inclusive no SUAS, né, chega até a falar que é o atendimento aos invisíveis, é o atendimento às famílias e grupos sociais vulneráveis, em risco social. E o negócio da assistência, falando assim, né, Maria Helena? O negócio da assistência é suprir essas famílias para tirá-las dessa situação de risco e de vulnerabilidade, para que de fato elas possam ser incluídas verdadeiramente na sociedade. Então, às vezes, quando a gente questiona, alguns questionam o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, tá dando dinheiro, por isso que as pessoas não querem trabalhar. Na verdade, nós estamos equivocadamente, né, interpretando a política de assistência, porque nós estamos dando um benefício que é um benefício temporário e dentro da proposta do SUAS, do Sistema Único de Assistência, é capacitar essas pessoas, capacitar não no sentido de formar, mas possibilitar essas pessoas que elas possam sair daquela situação de risco e de vulnerabilidade. Mas todos vão sair? Não, nem todos vão sair. E aí o Estado tem que estar ainda presente para suprir essa situação de vulnerabilidade. Quem é o público da assistência?
Pode continuar. Quem é o público da assistência? Olha bem, gente, famílias de baixa renda, famílias sem renda, criança em risco social, em conflito com a lei, população em situação de rua, idosos pobres, pessoa com deficiência, né, de baixa renda, porque a pessoa com deficiência, dentro, né, de uma outra perfil salarial, ela consegue se inserir até, né? Aí eu pergunto, quem vai fazer política para esses segmentos? Quem? Se não o Estado. O Estado é o único ente que vai aportar recurso nessas áreas sem vislumbrar, sem reivindicar lucro. Porque o Estado é o ente responsável para promover, né, o bem-estar social. Então, a educação, ainda que nem todos possam pagar, mas é possível lucrar com a educação. Ainda que nem todos possam pagar, é possível lucrar com a saúde, tem sido altamente lucrativa. E com as populações pobres, quem vai lucrar? É possível lucrar com população de rua, com adolescentes em conflito com a lei? Então, só tem um Estado para fazer isso, né, essa política. E aí vem uma outra constatação. Em função dessa visão, essas políticas, elas impactam fortemente o custeio e as contas públicas. Olha bem o que eu estou falando, hein? Alguns vão jogar pedra aqui em mim, vão falar, mas você está falando então que a gente gasta muito? Vamos lá, vamos continuar a analisar. Saúde e educação, eu analisei vários municípios. Em média, gente, se você pega a estrutura de gastos da saúde e educação, em média, 80% dos gastos da educação e da saúde, esses gastos são com pessoal. Pega a estrutura de gasto, gastou 200 no ano, 80% desse gasto é para pagamento de pessoal. Pega a estrutura de gasto da saúde, 75% é com pessoal, em média. Pega a assistência social, 70%, 80%, às vezes 90% dos gastos na assistência é com pessoal. Nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de políticas que são feitas com pessoas. Não existe ainda, por mais que tenhamos evoluído em uma e outra área, não existe ainda outro modelo para promover a política de assistência da saúde e da educação que não seja com pessoas. Podemos promover em bases mais modernas. Podemos utilizar as novas tecnologias de gestão para poder reduzir pessoas em áreas de gestão, por exemplo, né? Os sistemas de gestão na saúde e na educação, o prontuário eletrônico, a informatização das farmácias, o agendamento eletrônico, a remessa de exames pela internet, tudo isso vai otimizar os gastos, mas vai sempre existir a figura do médico, do enfermeiro, né? Na educação, nas secretarias, as pautas eletrônicas, a matrícula eletrônica, né? O diário online, você vai poder otimizar muito, mas ainda vai ser necessário as pessoas, né? Para que o sistema aconteça. E aí o que acontece, gente, ainda no raio das constatações? Assim, um outro dado, pega os orçamentos da saúde e educação, cerca de 80% é com pessoal. E os investimentos, aí eu queria mostrar isso para vocês. O custeio é em média 25, 20, eu analisei vários. E os investimentos são baixíssimos. 2,5, 5, quando chegam a 5. Do que nós estamos falando, gente? Se eu tenho uma política pública, uma política social que ainda requer muitos investimentos, nós falamos isso, nós temos redes físicas insuficientes, nós temos redes físicas que precisam ser adequadas, nós temos redes físicas que precisam ser ampliadas, universaliza esses serviços, porque essa é
Esse aqui é o grande desafio do gestor público, universalizar. O que é universalizar? Todos possam ter acesso. Todos. Procurei a escola pública, eu tenho a vaga. Procurou a unidade de saúde, eu consigo ser atendido num tempo razoável. Universalizar isso, é permitir o acesso de todos, né? Para que isso aconteça, a gente vai ter que entender bem essa estrutura de gasto, que pode mudar um pouquinho, mas essa estrutura é aquilo que a gente está falando, são políticas fortemente ancoradas em pessoas. Né? A figura do médico vai existir, é um profissional caro, o enfermeiro, enfim, os especialistas, e o professor que se ressente hoje que é muito mal pago, enfim. Isso a gente vai ter que dar conta. Vamos lá. Assim, e as folhas de forma geral dos nossos municípios, né? Nessa onda que nós estamos de crise e que nós somos solicitados a cortar recursos, né? Aí a gente vai olhar para a folha de pessoal. Fiz isso em vários municípios que passei e peguei outros, né? É possível acessar esses dados hoje tranquilamente. 80%, 70% do pessoal nos municípios estão nessas duas áreas, não é nem nas três, estão nessas duas. Como que vai promover redução? Tira professor de sala de aula? Né? Pode até, chamado, né, como o pessoal fala, ter uma gordurinha lá, né, uma rede que foi mal dimensionada, um professor que está com menos carga horária, uma turma que está esvaziada, tem coisa, tem arranjos para fazer, né, melhorias. Mas as folhas de pessoal que os tribunais de conta estão de olho, enviando alerta para os municípios, porque já chegaram no limite prudencial ou no limite de alerta, são folhas fortemente impactadas pelo pessoal da saúde e da educação. Porque são os serviços mais capilarizados, são serviços que estão mais espraiados no território e que mais exigem pessoal. Aí o que a gente costuma ouvir nessa coisa do gasto? Eu ouvi muito isso, não sei se vocês ouviram. A área meio, aí por isso que eu perguntei, quem é da área meio? A área meio costuma falar, mas a área social gasta muito. Eles falam muito isso. Eu sempre trabalhei na área meio, tá, gente? A minha trajetória toda no serviço público é na área de planejamento. Mas escutei muito isso, a área social gasta muito. E escutei também, a área social gasta mal. Então, eu, ao longo da minha atuação, eu tenho me dedicado a entender o que é esse gastar mal. Tenho me preocupado com isso, porque isso incomoda a gente, né? Porque, de fato, em qualquer área você pode ter erros, né? E o que é esse gastar mal? Mas há uma tendência, há uma linha na administração pública de que tem que promover corte na área social. Tem até gestores públicos, eu estou falando gestores, não estou falando prefeitos não, tá? Estou falando aquele que maneja a máquina pública mesmo lá no dia a dia, que fala, não, o nosso município está assim porque aqui se dá tudo. Maria Helena, aqui se dá tudo, e dá até funeral, dá até caixão, as pessoas vêm morrer aqui, olha que lógica, né? É muito... Mas a gente ouve falar isso, não, aqui ele recebe o benefício de renda complementar, se ele morrer ele tem o caixão, ele tem o BPC se ele é o idoso, se ele é deficiente, o benefício... Então há uma formulação de que o município dá tudo, o município está atraindo pessoas para esse suposto paraíso de benefícios, que não é, né, gente? Mas de fato a gente tem que interpretar essas falas e ver em que medida elas, né, de que elas estão falando e olhar para a nossa atuação. Mas me incomoda muito isso, né, me incomoda muito isso. Uma outra questão que a gente vê dentro do financiamento das políticas sociais, a necessidade de integração, gente. E aí, se vocês me permitam, vocês já devem ter ouvido isso demais, esse negócio já está virando meio cantilena, necessidade de integrar as políticas públicas.
eu não estou falando isso com formalismo, eu estou falando isso como um desafio real, necessário e que urgente nas nossas atuações. Do que é isso? Vamos pensar, aquele menino que nós atendemos lá na escola, na educação infantil, que apresenta problema, que muitas vezes nem vai para a escola porque a mãe não conseguiu acordar, né? Porque ou está com drogada, alcoolizada, ou porque apanhou do pai, ou porque não tem ânimo, é a mesma criança, é a criança de uma família que é atendida na assistência, né? E a escola não conhece essa família. A assistência não dialoga com a escola. E aí a escola gasta com aquele menino, gasta que eu falo, é porque às vezes o menino fica retido, né? O menino pode chegar até ser expulso da escola e as políticas não conversam, elas estão ali, elas não conversam, né? Então a mãe recebe um atendimento da assistência, a educação atende aquela criança, né? A saúde recebe aquela mãe em outras situações, mas cada um faz a sua parte, gasta o seu recurso, gasta bem o seu recurso, e a gente não muda a realidade das pessoas. E a gente não sai, e elas continuam achando que os municípios fazem ainda muito pouco, que não vale a pena, que ela paga os impostos, que não vale a pena. Então, quando eu estou falando de necessidade de integração, e eu estou falando porque eu busquei essa experiência em um município que trabalhei e eu vi a efetividade, só que isso tem que ser cotidianamente, tá? Cotidianamente e passar de gestão por gestão. A gente buscou implementar essa ideia, e por isso que eu estou falando dela, porque eu gosto muito, que a gente tinha por territórios, né, que a gente compatibilizou da assistência, da saúde e da educação, a gente trazia os casos para o debate. Estava ali a diretora da escola, a coordenadora do CRAS, a coordenadora da unidade de saúde, e elas conheciam a mãe, a criança, o pai, a situação familiar daquela criança. E olhava para aquela situação familiar. Mas ainda tinha o desafio de que, não, a educação só pode gastar até aqui, porque aí eu tenho que prestar conta, isso não é contabilizado como gasto com educação. Então, a saúde só pode ir até aqui, isso não vai ser contabilizado como gasto com saúde. E a assistência fica com a batata quente na mão, né? Porque, enfim... Mas então, assim, o desafio da integração é um desafio legal, pode ser um caminho para a gente otimizar o financiamento das políticas públicas. Mais do que isso, pode ser um caminho efetivo para a gente ter mais resultado no volume de recursos que a gente aplica nas políticas sociais, que a população hoje não sente, ela não sente. Então, o menino não aprende na escola, o menino é rebelde, o menino está com arma, o menino não sei o quê, sabe? E tem ali recurso da educação, tem recurso da saúde, tem recurso da assistência, e esse futuro desse menino não está posto. Esse futuro desse menino não está posto, né? Um outro dado para a questão do financiamento, gente, vocês devem, quem é da educação deve ter isso, o gasto per capita na educação, em alguns municípios, na capital, dados de 2012, na capital, o gasto per capita com a educação, e eu já estou finalizando porque eu acho que vocês têm as perguntas. O gasto per capita do ensino fundamental chegou a 8 mil por aluno e 7 mil na educação infantil. Pergunta, um valor de uma escola mediana, não é a escola top não, né? Não é a escola top não. Com esse valor, uma escola mediana, a criança estudaria nessa escola. Seria uma mensalidade de R$800, né? 800, é 8 mil o custo aluno. 8 mil o custo aluno.
Eu não estou falando que está gastando muito, não, eu estou falando que é uma política cara, é uma política, né, robusta mesmo, é uma política exigente. Você tem que dar o transporte, a alimentação, enfim, professor, todo o custo, né? Inclusive, gente, está ali, ó, é a última questão, não sei quantos municípios já estão preparados para isso, que é o chamado sistemas de custos, que eu particularmente, não sei se tem alguém aí da área de finanças, contábeis e tal, que eu particularmente tenho o pé muito atrás, mas também acho que pode nos ajudar. Hoje é uma exigência que os municípios implantem seus sistemas de custos. Ele tem que saber quanto custa o aluno na educação infantil, quanto custa o aluno no ensino fundamental, quanto custa a mãe que é atendida lá no CRAS, quanto custa recolher o lixo, né? Criando, claro, parâmetros razoáveis para cada coisa disso. Isso é obrigatório agora. Alguns municípios começaram a contratar seus sistemas de custo. A minha crítica a isso é porque na administração pública nós não podemos ter a mesma visão da área privada. Na hora que apurar, alguns vão fazer uma leitura muito equivocada disso. E aí eu volto a falar, quem faria essa política se não o Estado? Que outro faria a política se não o Estado? Não temos profissionais das áreas de gestão. Nós temos professor comprando merenda, e não estou fazendo nenhum demérito, hein, gente? Não, isso não é nenhuma crítica negativa. Professor comprando merenda, professor montando calendário escolar, a política de pessoal, professor contratando o transporte escolar, professor fazendo a logística da distribuição da merenda, lá na assistência, o assistente social, dentro das áreas administrativas, prestando conta de convênio. Então, assim, também, ao longo dos anos, nós abandonamos as áreas de gestão dessas políticas. E o professor, o assistente social, o enfermeiro foi para as áreas de gestão e eles estão descobrindo como fazer, aprenderam como fazer, porque nós temos capacidade de aprender qualquer coisa. Não estou criticando. Ele fez lá, falou, né, da minha formação, eu sou pedagoga, com mestrado em educação e sempre estive na área pública, na área de planejamento. Então, assim, aprender é possível, mas tem um conhecimento, né, que vai se desenvolvendo, que vai acumulando, que a gente tem que trazer para a gestão das políticas sociais. Isso ainda é muito difícil, né? Nós temos, invariavelmente, predominantemente, as nossas áreas administrativas com o pessoal que deveria estar não é que deveria, poderia estar contribuindo, mas que teve que aprender a fazer aquilo, né? E que não estudou, não é oportunizado a ele, às vezes, capacitação, e ele está lá fazendo a gestão, a logística, né, da educação, que é uma logística dificílima. A logística da educação e da saúde é dificílima. Fazer o remédio chegar, fazer o insumo chegar, né, tá todo mundo nos seus postos de trabalho, é uma logística realmente exigente. Então, a profissionalização da gestão, nós precisamos pensar porque ela guarda uma relação direta com essa questão do financiamento. Eu estou falando isso também porque quando a gente senta na mesa para discutir essa história de gasta mal ou gasta muito, tem uma limitação. Essas pessoas não têm um acúmulo, por mais valorosas que elas sejam, não tem um acúmulo. É muito difícil. Estou falando porque eu conduzi processos como esse, é muito difícil. Tá, gente, como é que eu posso oferecer esse serviço de outra forma? Ela está acostumada a ver daquela forma. Ela trabalhou a vida dela toda daquela forma, ela não sabe uma outra forma. Ela entendeu? Ela não teve uma outra experiência, ela não teve um outro olhar de uma outra área para contribuir naquilo que ela está fazendo. Então, isso também impacta muito o financiamento dessas políticas. Não estou falando que nós vamos retirar os profissionais, não é isso. Mas nós precisamos agregar os profissionais que estão, outros com outro nível de conhecimento, com conhecimentos diferentes, que nos ajude
a pensar a dinâmica e a efetiva execução dessas políticas. Acho que tem mais algumas ideias. Terminei. Vai lá. E aí, terminando vem a questão do campo legal. A necessidade da gente adequar e pensar as legislações. Porque as legislações, elas vêm, claro que tem um debate hoje, né, no processo democrático no país, você tem as conferências municipais até o nível federal, enfim, você tem todo um debate, mas enfim, a finalização da legislação ou é no Congresso Nacional ou nas assembleias legislativas ou nas câmaras. Então você tem uma legislação que ela impõe também uma série de exigências em todos os níveis, que é difícil de manejar, que é difícil de combinar, né? Então, com a realidade orçamentária local, hoje os municípios estão passando por esse desafio de compatibilizar essas legislações. E aí eu cito ali algumas delas, né? A lei do piso. Tem município que fala, se eu for pagar o piso do professor, eu extrapolo o que a LRF me determina, né? O assistente social, os agentes de saúde, os médicos, vamos tirar os agentes de saúde, os médicos, os assistentes sociais, o pessoal da enfermagem, os engenheiros, lutam pela jornada de 6 horas e por um piso determinado, que os municípios, quando contratam pelo regime estatutário, não estão obrigados de praticar, mas que são fortemente pressionados, porque a legislação que rege a profissão do assistente social, do médico, do engenheiro, é uma legislação para os regimes seletistas, não para os regimes estatutários, mas isso gera uma confusão, gera um mal-estar em que você tem um monte de profissional insatisfeito. E às vezes no município você tem os dois regimes convivendo, você tem profissional seletista e tem profissional estatutário. Aí o seletista pode ir para 6 horas, ou pode ir para uma faixa salarial e o estatutário não. Ou o estatutário não necessariamente. Então, esse hoje também, para o financiamento das políticas públicas, esse hoje é um grande imbróglio. O último é o agente de saúde, o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, com a legislação que também estabeleceu um piso para eles, né? 8 horas e um piso salarial. Muitos municípios ainda não estão preparados para isso. Mas é devido, é direito deles? É. Então, como é que você financia essa nova legislação? Como é que você encontra nos orçamentos municipais recurso orçamentário para absorver essas demandas? Como é que você compatibiliza isso? Como é que você dialoga isso com esse segmento? Além disso, assim, só para complementar, as normas operacionais básicas aí principalmente na assistência, que impõem um quadro de pessoal, quantitativos, que também não são observados, não são, porque os municípios não conseguem observar tantos profissionais para atender, né, a determinadas pessoas, na básica tem que ter tanto, na média, e que a gente não tem conseguido realmente atender. Era o último, né? Bom, gente, o que eu quis trazer, na verdade, como a primeira parte, vocês estavam discutindo finanças, estavam discutindo tributos, né? Eu achei por bem que a gente trouxesse a problemática do que nós vamos financiar e como que esses tributos, né, vão ter que ser repensados a partir de uma determinada lógica de gestão nas áreas sociais. E de como hoje é a gestão nessas áreas, né, e quais são as demandas. De fato, a gente tem um quadro de exigências enorme, nessas áreas, muitos profissionais insatisfeitos, muito recurso sendo alocados, não podemos falar que os recursos são poucos, eles são insuficientes. Eles ainda não são na proporção que a gente precisa. Eles ainda não são na proporção da demanda. Eles ainda não são na proporção para universalizar e para atender com qualidade.
E como que a gente faz para que a gente tenha esses recursos gradativamente a cada ano, que a gente possa assegurar a cada ano esses recursos para que os investimentos aconteçam e que a melhoria da qualidade seja ampliada, seja alcançada e a universalização esteja em um horizonte mais curto de tempo. Então, pensar o financiamento dessas políticas não é simples, não basta só alocar mais recursos. Toda vez que eu for alocar mais recursos, eu vou tirar de alguém, né? Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente, um se contrapor ao outro, sempre a gente acha que tem alguém que está recebendo mais. Eu estou trazendo aqui a problemática de que os orçamentos são curtos, os orçamentos são finitos. Eu, particularmente, e isso pode gerar até uma certa polêmica, eu tenho dúvidas se os percentuais mínimos representam a melhor política, a melhor metodologia para trazer os recursos para essas áreas. Eu acho que eles cumprem um papel, mas não são os percentuais mínimos, porque a gente vai fatiar o orçamento e não vai ter mais nada que discutir com a população. 5% vai para assistência, 15% para a saúde, 25% para a educação e mais alguma outra área já pede mais um tanto. Então, está definido o orçamento. Então, acho que os mínimos constitucionais não são suficientes para pensar o financiamento. É importante, cumprir um papel importante no Brasil, forçou investimento, forçou ações, fato. Mas isso não é suficiente. Então, não podemos nos agarrar apenas a esse mecanismo de definição ou de ampliação dos mínimos constitucionais. Ainda, né, ressalto de novo que eles cumprem um papel importante. Bom, era esse as primeiras provocações aí para tentar contribuir com o debate.